Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Meu nome é Luiz Fernando, faço parte aqui do Trading e também sou contador. E sou o contador do trader. Mas na verdade, o contador do trader é uma empresa especializada para atender os investidores, para atender os traders e tudo que envolve a tributação em renda variável. Agora, é de suma importância e eu gostaria de iniciar dessa forma, mostrando para vocês qual a importância de um trader ter um contador. Qual a importância do investidor ter um contador? Qual a importância do contador para o trade? Funciona da seguinte forma: quero fazer aqui um comparativo. Quando nós estamos no mercado financeiro e quando nós não estamos no mercado financeiro. Funciona da seguinte forma: quando eu não estou na renda variável, quando eu não estou no mercado financeiro, quando eu ainda não deslumbrei uma das profissões mais lindas, mais emocionantes e mais rentáveis, que é o trading, a gente sempre vai trabalhar como um vínculo empregatício. E com um vínculo empregatício, ou seja, eu sou funcionário de uma empresa, o imposto de renda, que é o tributo federal diretamente relacionado ao mercado financeiro, ele tem uma tratativa. E é assim que funciona. Você é funcionário de empresa, você tem um salário acima de R$ 1.900, já começa a ter incidência do imposto, ok? Mensalmente você vai pagar esse imposto. Mas como que é pago o imposto? A empresa vai gerar o cálculo, a empresa vai gerar a guia, a empresa vai fazer o pagamento desse imposto e a mesma empresa vai descontar do seu salário lá no Olerite. Lá no Olerite vai ter os proveitos e o desconto e adivinha, na parte de desconto já vai estar descontado o teu imposto de renda. Senhoras e senhores, o que efetivamente você fez até agora? Nada. Quem fez foi a empresa. E isso vai de janeiro a dezembro. E depois você vai seguir a segunda obrigação, que é a entrega da declaração do imposto de renda. Geralmente no período de março e abril, na verdade é esse, porque eu falei geralmente, é porque nos últimos 3 anos vem sendo prorrogado, vem sendo prorrogado para 30 dias ou 60 dias. Mas de forma geral, ela começa ali no dia 1º de março e vai até dia 30 de abril. Nesse momento, o funcionário de empresa vai ter as informações prontas, vindas da empresa, e vai declarar o imposto de renda. Senhoras e senhores, parece simples. E é simples para quem está fora da Bolsa de Valores. Mas aqui, vamos agora entrar efetivamente no mundo da renda variável, no mundo do trading. Primeira coisa que nós temos que entender é que tudo que eu falei aqui está vinculado a um cenário que não faz parte do mundo do investimento. O mundo do investimento você não tem mais a empresa. No mundo do investimento você não tem ninguém que faça para você. E é sua responsabilidade tratar da questão tributária. Nem vou entrar no mérito de toda a situação que envolve a profissão de trader. Mindset, operacional, notícias de mercado, acompanhar o mercado exterior, acompanhar commodities, acompanhar vários fatores que vão impactar o teu dia a dia na tua operacionalidade. Vou resumir somente na questão tributária. Quando que você vai precisar de um contador ou quando que você precisa se preocupar com o imposto de renda? Para o mercado de renda variável, para você, trader, você tem que iniciar tendo a ciência que você tem duas obrigações. O pagamento sendo mensal e a declaração anual. Até aqui, muito parecido com o que nós falávamos quando eu sou funcionário de empresa. Só que você não tem mais a empresa. Você não tem mais quem faz para você. E você vai ter que fazer o trabalho. Como é que eu faço então, Luiz Fernando? A apuração mensal. O que é a apuração? E eu vou aqui, se você me permitir, quero ser o mais detalhista possível para que não fique nenhuma dúvida. Talvez eu vou dizer algo que você já sabe. Talvez eu vou dizer algo que não faça sentido para você. Mas é de suma importância ser claro para aqueles também que estão começando a jornada. Quando você vai para a Bolsa de Valores, existe uma estrutura tributária bem definida. Lá com o funcionário de empresa, a empresa fez todo o trabalho para você. Na declaração do imposto de renda, ainda você pode ter condições de estar obrigado ou não. Se recorda também que eu falei que acima de 1.900 que o imposto de renda vai ser tributado? Pois bem, são fatores que acontecem quando eu estou fora da bolsa. Já na bolsa de valores, eu gostaria de dizer para que você tem duas obrigações e a primeira é a apuração. A apuração são os cálculos que nós vamos ter que fazer para encontrar o teu resultado. Fora da bolsa, até R$ 1.900 é isento.
dentro do trading, você não tem isenção. Principalmente se você faz day trade, principalmente se você trabalha com o mercado futuro. Não existe isenção. Teve lucro, vai se pagar o imposto de renda. Como é que eu pago o imposto de renda, Luiz Fernando? Você tem duas maneiras: desembolso de caixa e encontrar o valor do imposto devido. Talvez esse seja o mais complicado, você encontrar o valor do imposto devido. Para encontrar o valor do imposto devido, você vai ter que fazer cálculos. Esses cálculos nós gostamos de chamar de apuração. Você vai ter que extrair as notas de corretagem, você vai ter que pegar seu extrato de investidor, seu extrato da corretora, separar o índice, separar o dólar, fazer rateios matemáticos. O que é rateio matemático? Quanto cada despesa vai ser proporcionalmente dividida para as suas operações. Se você trabalha com você é um trader mais consistente, é bem provável que você faça ali 4, 5 operações diárias. Só se você for scalper, que daí pode fazer até 30 operações durante o dia. Só que veja bem, a cada operação dessa, você vai ter que fazer o casamento da abertura e do fechamento. E esse fechamento, ele vai ter um resultado, positivo ou negativo. Então, durante o dia, se você tiver 5 operações, seja no índice ou seja no dólar, você vai ter que fazer 5 fechamentos de operação e encontrar o resultado de cada uma delas. Se você trabalha com índice e com dólar, estou falando mais do mercado futuro, que é bem provável que você esteja vinculado ao trading por conta do day trade no mercado futuro. Então, você vai ter que separar o índice e separar o dólar. Você vai ter que separar as operações do índice e as operações do dólar. E as despesas ali que por hora aconteceram para você operar tem que ser considerado. Então são cálculos. Nossa, Alexandre, é muito difícil. Não, não é. Mas é trabalhoso. E é por isso que eu estou aqui para conversar com vocês e tentar dar o máximo possível de conhecimento. Então a primeira obrigação é a apuração. A apuração nada mais é do que cálculos. Cálculos esse para encontrar o resultado. Esse resultado será a base de cálculo para que você possa encontrar o valor do imposto devido. Quanto que efetivamente você paga de imposto no day trade, você vai pagar 20%. Se for uma outra modalidade que nós chamamos de swing trade, nós vamos pagar 15%. Mas calma, eu ainda vou falar sobre essas modalidades. Eu ainda estou falando só como você encontrar o cálculo. Porque eu vejo muita gente falando, é fácil você não se preocupar com o imposto de day trade. É 20%. Mas 20% sobre o quê? Como é que você encontra o resultado? Então você vai ter que primeiro encontrar. Existem elementos técnicos para você encontrar o resultado. Fato gerador, base de cálculo, período de apuração. Então, o período de apuração sempre é mensal, tá? Então, dentro do dia 1º/1 a 31 do mês, você vai ter que fazer dia a dia o fechamento das suas operações. A base de cálculo do imposto é o lucro líquido. Então, você tem o lucro bruto, que é o que está na tua plataforma, quanto efetivamente você teve de performance. Entra lá na plataforma, tira lá o relatório de performance. Pô, ganhei R$1.000 esse ano, certo? Esse é o seu lucro bruto. A base de cálculo do imposto não é esse. A base de cálculo do imposto é o lucro líquido, o que significa que do seu lucro bruto você vai ter que deduzir prejuízos acumulados, se você teve prejuízo passado que pode ser dedutível. Eu vou falar sobre dedução de prejuízo. Você tem que considerar o imposto de renda que retira na fonte, que também é um outro fator que eu ainda vou falar. Despesas, emolumentos e ISS. Esse é o momento que eu quero conversar com vocês. Então, do seu lucro bruto, nós vamos deduzir ISS, nós vamos deduzir despesas e emolumentos, imposto de renda na fonte e prejuízos acumulados. Eu encontrei ali o meu lucro líquido e é simples de entender porque a principal característica é a dedução. Então, lucro bruto menos despesas, menos emolumentos, menos ISS, menos o imposto de renda na fonte. Se eu tiver prejuízo, menos meus prejuízos, eu tive a base de cálculo do meu imposto de renda. Simples até aqui? Acredito que não, mas é só o começo de nossa conversa. Encontrei a base de cálculo, é nesse momento que eu vou aplicar a taxa percentual, os 20% do day trade ou os 15% do swing trade. Gosto de fazer uma ressalva, porque tem algumas pessoas que falam assim, Luiz Fernando, o imposto de renda na fonte, eu deduzo antes ou depois de aplicar líquido? Não faz diferença. Concorda comigo que não faz diferença? Eu, Luiz Fernando, gosto de depois, porque eu tenho um controle à parte do imposto de renda na fonte, porque se eu não utilizar, eu vou pedir restituição. Mas não é indiferente. O que você precisa entender nesse momento é que para aplicar a taxa percentual de 20% no day trade, você tem que encontrar a base de cálculo. A base de cálculo do imposto é o lucro líquido.
Ok, senhoras e senhores? Muito bem, feito isso, eu tenho um imposto devido, eu vou fazer o pagamento. Como é que eu faço o pagamento? Pela Guia de Recolhimento da Receita Federal, também conhecida como DARF. A DARF é um documento, é um título financeiro que tem data de vencimento. Quando vence a DARF? Sempre no último dia do mês subsequente. Essa é minha primeira obrigação, encontrar o resultado, gerar a guia e fazer o pagamento em tempo hábil. Se eu não fizer o pagamento até a data de vencimento, adivinha? Entra um título financeiro, como qualquer título financeiro vai ter acréscimos legais. O que é day trade e o que é swing trade? É bem provável que os outros professores já falaram para você, mas tributalmente nós sempre temos que considerar essas duas modalidades. E se por hora você trabalhar com elas, com as duas, você vai ter que fazer apurações separadas e controles separados. Day trade conceito de day trade é abertura e encerramento de posição no mesmo dia, com a mesma intermediadora e com a mesma quantidade de contrato. Isso é day trade. Swing trade é abertura de posição com a mesma corretora, só que você fica posicionado mais do que um dia, mais do que 24 horas. Já é considerado day trade. Qual é a diferença? Diferença de 5%, porque no day trade eu vou pagar 20% e no swing eu vou pagar 15%. Luiz Fernando, mas eu trabalho com o mercado futuro e compro ações para longo prazo. Então, o mercado futuro é day trade e ações é swing trade. Mas eu posso fazer day trade em ações, opções, mercado futuro, independentemente do ativo que eu estou negociando. O que vai caracterizar a minha modalidade que eu estou trabalhando é fechamento de posição, abertura e fechamento de posição. Se eu abro posição no dia e fecho no mesmo dia, day trade. Se eu abro posição no dia e fico posicionado mais do que 24 horas, é considerado swing trade, independentemente do ativo. Só que veja bem, o day trade tem uma estrutura tributária e o swing tem outra, e já começamos aqui a conversar sobre isso. Beleza? Muito bem, senhoras e senhores. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? Veja bem, se você tiver qualquer dificuldade, se tiver qualquer dúvida, é só comentar aqui que a gente vai estar aqui te ajudando. Nós estamos aqui para te ajudar. Esse conteúdo é para você, ok? Vamos falar agora sobre algumas situações específicas para o trade. Essa responsabilidade, tá? De quem é a responsabilidade? E aqui, não estou falando de você é responsável ou irresponsável. Não é isso. A responsabilidade que você herdou imposta pela Receita Federal. É justamente isso. Porque se recorda que eu comecei o vídeo falando da empresa, quando eu sou funcionário de empresa, o porquê que a empresa faz todo o trabalho para você. Nossa, como a empresa é boazinha. Não, senhoras e senhores. É porque ela foi eleita responsável por aquelas informações. Então ela foi eleita responsável por fazer esse trabalho por você. Não porque ela quer, porque ela é obrigada, ok? Ela é responsável por aquilo. Muito bem, não estou mais na empresa, virei um trading. De quem é a responsabilidade de fazer a apuração, de encontrar o resultado, gerar guia, fazer o pagamento, acompanhar se esse pagamento foi processado? É tua, porque a Receita Federal elege você, contribuinte, como responsável dessas informações. De novo, não estou te chamando de irresponsável. Longe disso, eu estou dizendo que você foi eleito responsável pelas informações. Você já viu eu vi esses dias uma arte, né, os caras fazendo uma menção de a Receita Federal sabe o quanto você ganhou, sabe o quanto você tem que pagar o imposto, mas ela não te fala. Você tem que fazer o cálculo, você tem que gerar guia, você tem que pagar, e se tiver errado, ela vai te cobrar a parte. Ok? Então essa responsabilidade é tua, de encontrar o valor devido, fazer o pagamento e controlar essas informações. Essa é de sua responsabilidade. Não tem como você correr com relação a isso. Ok? Fernando, mas eu não vou dar conta. O vídeo é quando que um trader precisa de um contador? Eu penso que desde o início, porque desde o início você já vai precisar exercer todo esse trabalho que eu estou falando aqui. E veja bem, não acabou, porque agora nós vamos começar a aprofundar o nosso conhecimento. Vamos falar sobre prejuízo, compensação de prejuízo. O que é esse benefício fiscal? Quando eu estou no trading, é muito comum eu ter dias de ganho e dias de perda, ok? Isso é normal. Ou fechar o mês no positivo, ou fechar o mês no negativo. O fato tirador do imposto é o lucro. Então eu só vou pagar o imposto quando eu tenho lucro. Mas e quando eu tenho prejuízo, Luiz Fernando? Aqui talvez seja o maior erro de todos os traders que começam e até quem já tem experiência. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Independentemente do seu resultado, você tem que fazer o cálculo mensal e declarar os seus impostos de renda. Beleza? Independentemente do seu resultado. Quando você ganha e quando você perde.
Por quê? Quando você ganha, o cálculo é feito para gerar guia. Tudo que nós conversamos. Quando você perde, você vai ter que fazer os mesmos cálculos, encontrar o real resultado, o real prejuízo, por dois motivos. Primeiro, porque lá na declaração do imposto de renda, o mês de prejuízo, você vai ter que informar. Mesmo se você perdeu o ano inteiro, você já está obrigado a entregar a declaração do imposto de renda. A obrigatoriedade se dá por movimentação na bolsa e não por quantidade ou resultado. Então, entrou na bolsa de valores, você já está obrigado a declarar. Declarar o que, Luiz Fernando? A sua apuração mensal. Prejuízo ou com lucro. No lucro, vou gerar aqui e vou pagar. No prejuízo, eu vou encontrar o real prejuízo. O que significa isso, Luiz Fernando? Significa que o prejuízo não é o que está na tua plataforma. Porque para você perder aqueles R$1.000, vou dar um exemplo, tá, galera? Você entra na sua plataforma, esse mês eu perdi R$1.000. Não, eu não perdi R$1.000. Porque para perder R$1.000, eu desembolsei taxas, emolumento, ISS. Ou seja, eu gastei para perder. Para perder, você desembolsou mais do que o valor devido, do valor perdido. Ou seja, o meu prejuízo é os R$1.000 somado, acrescido a tudo que eu gastei para perder aqueles R$1.000. O meu prejuízo, então, é 1.100. Conseguiram compreender? Eu gastei dinheiro para perder. Então, meu prejuízo não é só 1.000, é 1.100. E olha que legal, a Receita Federal permite que você encontre o real prejuízo, porque senão você está deixando dinheiro na mesa. Então você pega o quanto efetivamente você perdeu, com movimentação, somado, acrescido a todas as despesas, taxas, emolumentos, ISS e tudo que envolve para você perder aquele dinheiro. Feito isso, você encontrou o real prejuízo. Esse real prejuízo, você vai declarar ele lá no período de imposto de renda e aí entra um benefício de compensação de prejuízo. Olha como a tributação é justa na renda variável. Ouço muita gente falar que a renda variável, eu não vou para a Bolsa de Valores por conta do medo do imposto de renda. É errôneo isso, sabe por quê? Porque o imposto de renda, ele é justo, ele é claro e dá um monte de benefício. Fora daí você não tem nada comparado. Fora da Bolsa de Valores você não tem nada comparado. E eu falo com propriedade, porque eu tenho um escritório que cuida de empresas e cuida de um monte de pessoa física fora da Bolsa de Valores. Você não encontra nada que você possa compensar diretamente com você pode compensar os prejuízos da Bolsa de Valores. E funciona assim. No mês que você teve o prejuízo de 1.100, no mês seguinte, se eu ganhei 1.200, eu vou pegar aquele 1.100 que eu apurei, registrei, tenho documentação que comprova, fiz os cálculos, deixei tudo pronto e vou abater 100% no próximo mês. Então, no próximo mês que eu ganhei 1.200, eu vou pagar só 100, porque 1.100 eu já abati do prejuízo do mês anterior. E é válido e deve ser feito, ok? Quando que vai ser validado isso? Lá na declaração do imposto de renda no período de março e abril do ano seguinte, em que eu vou informar que em um determinado mês eu perdi 1.100, no segundo mês eu ganhei 1.200 e paguei a diferença só de 100, porque eu compensei o prejuízo. Entendeu a importância de você controlar no mês com ganho ou com perca? Ok. Bom, falamos da compensação. Para que esse vídeo não fique tão longo, vamos falar de isenção. Existe isenção no mercado financeiro na B3? Existe, mas não para o day trade. Somente para o swing trade, somente para o mercado de ações e existem condições para acontecer. Quais são as condições? É um benefício condicionado. Quais são as condições para que eu possa gozar do benefício da isenção? Primeiramente, vamos entender o que é isenção, senhoras e senhores. Isenção não quer dizer que eu não preciso fazer nada. Eu preciso fazer os cálculos, fazer a minha apuração, encontrar o meu resultado e aí verificar se aquele lucro ele é tributado ou isento. Aquele lucro é isento quando eu estou no swing trade. Lembre-se do que nós falamos de swing trade. Se eu estou no mercado de ações, então, mercado futuro, mercado de opções, mercado a termo, BDRs, ETFs, não tem isenção, somente ações. E se eu vender no mês até 20 mil. Entendeu as condições? Swing trade, ações e vender até 20 mil. Se eu me enquadrar nesses três critérios, o meu lucro apurado naquele mês é isento. Significa que eu não preciso gerar DARF, que eu não preciso pagar e lá na declaração do imposto de renda eu vou informar na rendimentos isentos não tributáveis que eu tive um lucro, mas esse lucro é isento. Muito bem, senhoras e senhores, tá ficando legal, hein? Já tá começando a me odiar ou não? Pelo amor de Deus, nós estamos juntos e eu estou aqui para poder te ajudar, ok? Feito esse trabalho, entendendo toda essa estrutura, todas essas particularidades, nós vamos falar de um outro fator muito importante que é o imposto de renda retido na fonte. O famoso dedo duro. Mecanismo criado para a Receita Federal para identificar quem está na Bolsa de Valores. E é essa informação que a Receita Federal vai ter condições de te cobrar quando você não pagar ou quando você não declarar. E aí é que está a chave do negócio. Ela sabe por quando o imposto de renda é retido na fonte,
mas o imposto retido na fonte só é retido no lucro. No prejuízo não tem. Volta a responsabilidade. Quando você não tiver lucro, mesmo assim você vai ter que informar. Luiz Fernando, mas isso eu só tive prejuízo. Como é que a Receita sabe? Veja bem, você pode ter prejuízo no mês, mas em algum momento você vai ter uma operação vencedora. Talvez aquela operação vencedora seja inferior à operação perdedora. E aí seu mês ficou para trás. Mas naquela que teve, nem se for 10 centavos, já vai ter retenção. Não, mentira, abaixo de R$1 não tem. Mas até R$1 ele tem retenção de imposto de renda, ele já vai mostrar para a Receita Federal que você está na Bolsa de Valores e que você deveria entregar a declaração e fazer pagamento, ou no mínimo apurar e apresentar se aquele mês teve prejuízo. Mas não se engane, que esse não é o único motivo, o único fato ou o único mecanismo que a Receita tem para te fiscalizar. É um dos mais conhecidos, é um dos mais famosos e é um que está mais diretamente na prática da sua apuração, porque esse você pode deduzir. No day trade, ele retém 1%. Então, lembra que eu falei que você vai pagar 20% de imposto de renda? Então, é 20% menos 1% que foi retido na fonte. Então, percebe-se que ela vai amarrando as informações? Luiz Fernando, e se eu ficar um ano inteiro no prejuízo e ter saldo de imposto de renda na fonte? Você não pode restituir isso lá na declaração, mas pode pedir restituição em processo administrativo. Beleza? Muito bem? Então, falamos da apuração mensal, da compensação de prejuízo, falamos da isenção, falamos do imposto de renda na fonte e agora vamos para o final, que é a declaração do imposto de renda. Já falamos aqui alguns elementos sobre ela, mas é importante você entender que uma vez que você está na bolsa, você está obrigado, não tem condições de quantidade de contrato, se é resultado, lucro, prejuízo, nada disso, tá, pessoal? Abriu posição na bolsa, você já está obrigado, ok? Uma vez obrigado a entregar, você vai entregar o que para ela? Toda a apuração, com documentação, por isso que todo mês você faz cálculos, você faz a apuração com documentação idônea para mensurar, registrar, controlar e ter o que apresentar para a Receita Federal. O período sempre no período de março e abril para você entregar. Luiz Fernando, o que acontece se eu não entregar a declaração do imposto de renda? Aqui começa o cumprimento da responsabilidade que ela jogou em seu colo. Se você não entregar a declaração do imposto de renda, você vai ter penalidades administrativas. CPF bloqueado. Com o CPF bloqueado, você não consegue linha de crédito, financiamento, abrir conta corrente, tirar passaporte, tirar visto americano, por exemplo. A gente começa a ter um monte de dor de cabeça. Se você mesmo assim não cuidar, o próximo passo é ter sua conta corrente bloqueada. Qual conta corrente? A que você mais usa. Conta corrente do banco privado, né? Não é a conta da corretora não, viu? É a tua conta corrente lá do banco que você movimenta, ok? Teve a conta corrente bloqueada, um contador consegue desbloquear? Consegue. Pode levar até de 90 a 180 dias. Para ser mais rápido, vai ter que contratar um advogado e com mandato de segurança liberar, ele pode liberar até em 24 horas, ok? Mas mesmo assim o contador vai ter que fazer o trabalho para poder dar sustentação no mandato de segurança do advogado. Já começou a ficar cara a brincadeira, porque o advogado geralmente vai te cobrar um valor considerável. Depois, por fim, se mesmo assim você não resolver o teu problema, CPF bloqueado, conta corrente bloqueada, que eu acho muito difícil alguém conseguir suportar tudo isso, mas mesmo assim, a próxima sequência é uma dívida ativa da União, protesto em cartório e execução fiscal, ok? Execução fiscal nada mais é do que você defender com seus bens as suas pendências com a Receita Federal. Acontece, Luiz Fernando? Depende do volume de financeiro que você tem a pagar. Se for pouquinho, se for risório, provavelmente não. Se for grande, é bem provável que esse último estágio pode chegar. Ok, senhoras e senhores? Feito isso, Luiz Fernando, se o período é de março e abril, o que acontece se eu entregar fora esse prazo? Ah, perdi o prazo. O que acontece? Multa. R$ 165,74 por entregar fora do prazo. Ok? Nossa, meu Deus, quanta complexidade! É por isso que um trader precisa de um contador. O contador, ele vai fazer parte. Assim como você precisa de um assessor de investimento, assim que você precisa de um bom mentor, é sempre bom você ter um bom contador. É interessante você ter um contador que entenda de renda variável, porque eu mostrei para vocês que o contador tradicional, ele vai sempre alinhar daquilo que está fora da bolsa, mas a bolsa, ele tem um mundo próprio. Então é bom sempre ter um contador que domine do assunto. Eu sempre brinco, chega para um contador e pergunta, sabe o que é day trade? Se ele falar vou ver, sai fora, porque não vai dar tempo de ele aprender tudo que envolve com relação a isso. Mas aqui você já tem uma boa base para poder ajudá-lo ou fazer sozinho.
Agora, se você precisar de ajuda, o Contador do Trader é uma empresa especializada. Estamos aqui junto com a YouTrader para poder te ajudar. Ok, senhoras e senhores? Foi um prazer imenso, espero ter ajudado. Fiz um compilado e esse vídeo ficou grande pra caramba. Eu sei que é muitos detalhes. Eu volto aqui mais vezes para falar sobre tributação em day trade, tributação em renda variável. Também quero aqui agradecer a Real Trade Academy, cursos gratuitos. Então, se você ainda não conhece, peço que você conheça. Se inscreva no canal, comente aqui e venha conosco nessa jornada.